A primeira grande bizarrice de Invencível acontece quando a Amber, a ex-namorada do Mark, ela é agredida pelo atual namorado. Em determinado momento, quando o Mark já namorava com a Ivy, ele recebe a ligação da Amber e ele parte direto para o apartamento dela. Quando o Mark chega lá, a Amber fala para ele que muita coisa aconteceu desde que eles terminaram. Que o pai dela faleceu, que ela tá namorando um cara chamado Gary e que esse cara é bem legal, ele é muito gente boa, ofereceu um ombro amigo nesse momento de luto, mas que às vezes ele tem acessos de raiva e nesse momento ela mostra pro Mark um olho roxo, inchado, ela foi agredida pelo cara. O Mark obviamente fica furioso com isso e pergunta onde é que esse cara tá. E aí o quadrinho corta e a gente vê o Invencível segurando o Gary no topo de um prédio de ponta cabeça, ameaçando jogar ele lá de cima se ele ousar tocar na Amber de novo. E obviamente o cara jura por tudo que não vai mais fazer isso. E aí o Mark P da vida taca o maluco na parede e sai voando de lá e o cara fica lá sem saber sequer o que foi que acabou de acontecer com ele e por que aquilo aconteceu com ele. E sabe o que é pior desse momento todo? É que ele aconteceu do nada e não serviu pra nada. A gente sequer vê esses personagens novamente. Na verdade, essa é a última vez que a gente vê a Amber na história de Invencível. E isso até já deveria ter acontecido na animação, só que eles resolveram cortar isso da história. Isso deveria ter acontecido ali mais ou menos entre a fuga do Allen da prisão e a luta do Mark com o Powerplex. Só que no lugar eles resolveram colocar aquele momento onde eles vão jogar boliche e o Mark até se dá bem com o Gary. Se você lembra, os dois são fãs de Science Dog, eles ficam lá conversando sobre isso. E aí você que me assiste, meu nome é Max, sou jornalista e criador do 6x7 e hoje vou te contar várias coisas bizarras que já aconteceram em Invencível. Essa da Amber em particular ela já deveria ter acontecido na animação, só que ela foi deletada, mas o resto das coisas ainda estão longe de acontecer. Então é óbvio que esse vídeo aqui está repleto de spoilers. Fique aqui por sua conta e risco, porque você foi avisado. E o próximo momento bizarro de Invencível, muita gente até já conhece, tem muita gente que está na expectativa para saber quando é que isso vai acontecer na animação, se vai acontecer na animação, que é quando o Mark ele foi agredido carnalmente pela Anissa. Eu não vou falar a palavra com E, porque o YouTube não gosta muito dela, mas você deve estar ligado no que eu quis dizer. Para falar sobre isso, eu vou precisar dar bem mais contexto, então eu vou ser bem vago aqui com diversas informações, só para situar melhor essa cena. Nessa ocasião, todos os Viltrumitas restantes eles estão na Terra porque eles estão em busca de se reproduzir para aumentar sua população, já que os genes humanos eles se dão muito bem com os genes Viltrumitas, né? Tá aí o Mark de prova. E a Anissa, que é uma das poucas mulheres Viltrumitas que tem destaque, ela não tá afim de se reproduzir com os humanos porque ela julga eles inferiores e ela tá afim do Mark, né? Afinal, ele é um Viltrumita e um humano, ele é um híbrido. E ela tá afim dele, já tá demonstrando certo interesse. Em determinado momento, ela chega no Mark e beija ele à força. E depois ela sai voando, o Mark nem conta isso pra Ivy nem nada, isso fica por isso mesmo. E depois desse beijo, muita coisa acontece com o Mark. Em determinado momento ele tá noutra dimensão, né? Ele foi traído pelo robô. O robô deixou ele lá pra morrer e ele consegue voltar. Só que ele passou lá algumas semanas naquela dimensão que no universo dele foram meses. E nesse momento a Ivy, ela já tava grávida. E quando ele retorna, ela tá lá com um barrigão. E ela pensou que todo esse tempo que ele tinha ido de Vasco, né? E aí quando ele retorna, ele tenta explicar pra ela tudo o que aconteceu. Mas ela não quis nem saber. Ela passou meses sozinha. Ela não quer saber do Mark. Eles terminam e ela manda ele ir embora. E o Mark sai voando, chorando. Só que assim, ele não tem nem tempo de curtir esse luto e de passar por esse momento. Porque a Anissa chega ali do lado dele e fala que tava com saudades. E o Mark pede pra ela ir embora, né? Porque afinal de contas ele acabou de terminar com a mulher dele que tá grávida. E ela insiste, conta toda essa história de reprodução pro Mark, que ela não quer saber dos seres humanos, que ela quer ele, e o Mark foge, e a Anissa persegue eles, iniciam ali uma luta, só que a Anissa é bem mais forte que o Mark, e ela consegue subjugar ele, e aí, essa luta vai virando a palavra com E, né, porque ela começa a rasgar a roupa do Mark, ela rasga a própria roupa, joga ele no chão, monta nele, e o Mark, ele não consegue fazer nada, e esse momento é bem sombrio no quadrinho, porque a gente vê vários quadrinhos fragmentados, mostrando todo o sofrimento do Mark, o quanto ele não queria estar naquela situação, o quanto aquele momento realmente tá sendo doloroso pra ele. E aí no final das contas o Mark fica desolado quando tudo acaba e a Anissa levanta e manda ele crescer, porque talvez eles precisem repetir aquele ato algumas outras vezes, porque afinal de contas o objetivo dela é engravidar. Só que no final das contas eles não fazem isso de novo, porque ela fica grávida logo de primeira, ela dá à luz a um menino e como ela é muito sádica, ela coloca o nome do garoto de Mark. Isso aqui pra mim é a prova de como Robert Kirkman não tem um pingo de juízo, tem umas ideias absurdas e fica colocando no meio das histórias. Nesse momento aqui a gente acompanha o Zendale, que é o herói Bulletproof, e como ele passou anos fingindo ser o próprio irmão Tyrone. Acontece que o Tyrone ele sempre foi mais amado do que ele pelos próprios pais, já que ele sempre demonstrou ali uma inteligência e uma aptidão a ter sucesso na vida, enquanto ele, o Zendale, sempre foi um bom vivant, para dizer o mínimo. E aí acontece que o Tyrone cresceu, se tornou um grande cientista, aficionado por superpoderes, e em determinado momento ele dopou
o Zendale para fazer com ele um experimento visando ter superpoderes. Só que isso dá muito errado pro Tyrone, que acaba falecendo no processo, sendo desintegrado por um raio ali, enquanto ele, o Zendale, ele sobrevive e ganha superpoderes. Então, no final das contas, foi bem sucedido, né? O experimento deu certo. Só que o Zendale, ele pensa logo que, como o irmão dele morreu, os pais deles vão ficar muito tristes. E aí ele decide viver essa vida dupla, se passando também pelo irmão. E isso é muito triste no geral, porque assim, ele passa pelos dois lados da moeda, né? Ele vê como ele é um pobre coitado que não tem um pingo de amor dos pais, enquanto o irmão dele, o Tyrone, ele é amado, adorado, é feliz com a família dele. E ele até chega a dizer pros próprios pais de que o Tyrone é o herói Bulletproof, né? Pra pensar que o filho dele, além de ser cientista renomado, bem-sucedido, ainda por cima é um super-herói. E nesse momento aqui a gente tá vendo o Zendale abrir o jogo pros próprios pais, falando que o Tyrone usou ele de cobaia pra ter poderes, mas acabou dando tudo muito errado e ele acabou falecendo. E aí, como os pais dele não gostam dele e amavam o Tyrone, obviamente que eles pensam que tudo aquilo é mentira. Diz que ele está inventando e pior, ainda acusa ele de ser o responsável pela morte do irmão, diz que vão chamar a polícia, cria uma confusão absurda. Só que eles não estavam tendo essa conversa sozinhos ali, né? A namorada dele, a Carla, tava ouvindo tudo aquilo e tava pé da vida já. E aí, quando a confusão se inicia de vez, ela pega uma panela e dá na cabeça da velha, que cai falecida no chão, né? E aí começa o absurdo, porque o pai dele parte pra cima da namorada dele, começa a agredir ela, e aí o Zendale, vendo isso, ele vai lá e tenta impedir. Só que como ele tem super força, ele acaba quebrando o pescoço do pai dele e cai estatalado no chão naquela hora. E aí a coisa escalando de vez quando ele decide pegar os dois cadáveres ali no chão, colocar num carro, levar voando e jogar de um desfiladeiro para forjar a morte dos pais dele e seguir a vida normalmente. E é isso que acontece. E a gente, quanto leitor, fica chocado porque aquele momento escalonou tudo muito rápido. E Invencível, ele tem várias sacadas metalinguísticas, né? E aí a cena corta para mostrar o Mark conversando com o autor do Science Dog lá no Comic Con da vida, e ele tá falando justamente sobre isso, sobre como às vezes ele tenta extrapolar um pouco o tom da narrativa para ver até onde os fãs vão, e depois ele começa a diminuir aquilo como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente isso que acabou de acontecer aqui em Invencível. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, que isso fortalece demais. Esse é o primeiro grande vídeo longo assim que eu tô postando aqui no canal, né? Já tem alguns shorts aí, já tem alguns inscritos, mas agora eu quero começar a postar vídeos mais longos, contando algumas curiosidades, trazendo alguns reviews de séries, filmes, animes, seja lá o que for, da cultura pop, aí não somente de Invencível, mas de várias coisas aí que der na telha, que foi interessante estar comentando aqui. Então se você gostou, por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aqui dizendo qual a curiosidade mais absurda de Invencível que você viu até agora, e bora continuar o vídeo. Você lembra que eu falei que o Mark passou um tempo desaparecido enquanto a Ivy estava grávida? Quando ele voltou, ela terminou com ele? Pois é, isso aconteceu de novo agora. Na verdade, isso acontece muitas vezes. Só que dessa vez, o Mark passou anos desaparecido. Isso acontece logo depois dos eventos lá com a Anissa. Ele decide morar com a coalizão de planetas. Em determinado momento, ele tá patrulhando com o Oliver e ele entra numa caverna. E ele encontra uma espécie de criatura ali e a criatura simplesmente manda ele de volta para o passado. E aí ele decide corrigir vários erros que ele tinha feito. Ele tenta evitar muita coisa, tenta literalmente alterar o passado. E para resumir, ele passa 2 meses lá nesse passado distópico e quando ele volta, tá tudo diferente, porque para ele passou 2 meses, mas lá no mundo verdadeiro dele passou 7 anos. Só que ele não sabe disso. Aí ele voa direto para casa, ele encontra a Ivy e aí ele fica em choque quando vê o Mark, porque novamente ela pensou que ele tinha ido de base, né? E aí ele pergunta o que mudou, o que foi que aconteceu, e a Ivy não precisa nem falar nada, porque a filha do Mark, quando ele sumiu, era uma bebezinha, tá agora com 7 anos. E o Mark começa a chorar, porque ele perdeu o crescimento da filha. Ele ficou 7 anos desaparecido. E aí depois ele tenta retomar toda a relação que ele tinha com a Ivy, né? Só que aí acontece outra coisa. O Mark é corno. Ele não é corno exatamente, né? Ele ficou desaparecido 7 anos. A Ivy seguiu em frente, né? Arrumou outra pessoa. Só que a outra pessoa que ela arrumou é ninguém menos do que o irmão da namorada do Allen. Aquela alienígena azul. Pois é, ela tem um irmão. E aí eles ficaram juntos por um tempo. Só que o relacionamento não deu muito certo. Porque o irmão dela achou que a Terra, a filha do Mark com a Ivy, tava atrapalhando o relacionamento deles. Ele queria que ela deixasse a filha de lado pra dar atenção só a ele. E obviamente ela não fez isso, né? Isso não deu certo. Mas coitado do Mark, né? O Mark não tem 1 segundo de paz. O Treg, ele é o maior vilão de Invencível, né? Ele é o Viltrumita mais forte de todos e ele era o imperador do Império Viltrum, até que foi descoberto que o Omni-Man, ele era o último descendente ali, o verdadeiro imperador da raça Viltrumita. E aí, em determinado momento, ele é exilado. E aí ele foge, ele vai pro planeta Traxxam, o planeta da raça da mãe do Oliver. E aí ele vai pra lá pra quê? Pra procriar e criar um exército, porque ele já sabe que aquela raça também se dá bem com os genes Viltrumitas, né? Tá aí o Oliver pra dizer isso. E aí, meu amigo, assim, como você já sabe, a gente já foi introduzido a isso,
disso, aquela raça dos Traxxas, eles vivem muito pouco e eles crescem muito rapidamente, né? E aí ele vai lá, domina aquele lugar, né? Ele acaba se tornando um grande regente também daquele planeta e ele cria simplesmente uma fazenda de reprodução. Em determinado momento a gente vê ali uma sala com várias incubadoras, com vários bebês, e ao longo da história a gente vai vendo como esses bebês foram crescendo até que ele criou um verdadeiro exército. E aí, para finalizar, isso é um pouco absurdo demais, mas eu vou dar um pouco mais de contexto, tá? Você lembra daqueles alienígenas que volta e meia invadem ali o universo do Invencível? Pois é, eles aparecem de forma bem recorrente aí ao longo da história, só que em determinado momento o robô se cansa disso e decide atravessar o portal junto deles e a menina monstro vai junto. E acontece que o tempo passa diferente naquele outro universo. E aí eles passam centenas de anos por lá e eles simplesmente bolam uma espécie de revolução para derrotar esses alienígenas que eram dominadores multiversais. Eles viajavam aí pelo multiverso em busca de criaturas para trabalharem como escravos para eles, e aí o robô bola toda uma revolução para chegar até o poder, e isso realmente acontece. Só que em determinado momento o robô ele começa a instaurar uma ditadura onde o que ele fala é lei e ponto. E isso acaba levando a várias brigas entre ele e a menina monstro, que naquela altura ali já eram namorado e namorado, né? Já se relacionavam muito bem, assim como ele sempre quis que acontecesse. E eles acabam terminando e a menina monstro vai pro outro lado daquela linha, né? Ela vai pra revolução que tá sendo contra o robô, e é aí, em determinado momento, ela conhece uma alienígena e elas têm um momento mais íntimo, por assim dizer, né? Eles estão ali trocando umas carícias e tal, até que vai mostrando que a menina monstro, ela deixa de ser menina e passa a ser mais monstro. E aí eles têm uma noite de amor que acaba desencadeando numa gravidez que ela não sabe a princípio, né? Eles retornam para o universo principal e aí só muito tempo depois é que esse filho vem em busca de vingança. Afinal de contas, o robô foi lá, instaurou uma ditadura, fez um monte de coisa pro povo dele e o pai dele, que é a menina monstro, voltou pro universo e deixou ele lá abandonado, né? Ele cresceu ali como um escravo sem nada, sem amor paterno, sem amor materno, que a mãe dele acabou indo de base também. Cresceu ali no subúrbio como um pobre coitado e veio pro universo em busca de vingança e ele é muito forte. A luta deles ali é meio, enfim, eles trocam os socos ali, né? Porque afinal é assim que tudo se resolve. No final das contas fica tudo bem, mas não deixa de ser algo muito absurdo o fato da menina monstro ser pai. Invencível é uma graphic novel que durou muitos anos, então ela tem diversos momentos assim inocência, diversos momentos que muda totalmente o tom da história, como eu citei aqui, que acontece coisas do nada e que nunca mais são citados, e várias coisas que acontecem ali em busca de trazer algo em prol da narrativa, né, para não deixar que caia na mesmice, trazendo algum plot twist, alguma reviravolta, alguma coisa assim, e é por isso que ele é tão interessante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui qual dessas curiosidades absurdas você mais achou chocante, e até o próximo vídeo. Valeu!